A paz do Senhor. Lá em Jeremias 29, 5 ao 6 diz assim: Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei do seu fruto, tomai mulheres e gerais filhos e filhas, tomai mulheres para vossos filhos e dai vossas filhas em casamento, para que gere filhos e filhas, multiplicai-vos e ali, e não vos diminuas. 10. Assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos da Babilônia, visitarei e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-vos trazer a este lugar. 11, 12 e 13 diz assim: porque bem sei o pensamento que tenho acerca de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperas. Então me invocarei e passarei a orar a mim e eu os ouvirei. Vós me buscarei e me acharei quando me buscares de todo o vosso coração. Amém. Então a gente sabe que o povo de Israel era escravo escravo no Egito, foi liberto por Deus, ficou 40 anos no deserto e foi para a terra prometida. Terra que mana leite e mel. Terra que o Senhor deu a eles. Terra boa. Só que quando eles chegaram na terra boa, quando eles comeram do bom e do melhor, eles esqueceram de Deus. E eles começaram a adorar outros deuses. E eles deram abertura para o pecado entrar na vida deles. E o pecado tira e afasta tudo de bom que Deus nos deu. E o pecado tirou eles da terra prometida. Levou eles para a Babilônia. E foi permissão do Senhor tirar eles da terra prometida, que a terra prometida fosse destruída e levar eles para a Babilônia. Mas quando levou eles para a Babilônia, não foi para eles ser destruído, porque os que ia ser destruído ficou. Foi destruída pela fome, pela peste, pela doença. Eram os figos ruins, que não tinha mais jeito. Mas quem foi para a Babilônia estava guardado, estava protegido. Em outra terra. Mas ali Deus deu a ordem que eles se casassem, tivesse família, edificasse casa, plantasse frutas, árvores frutíferas ali, que eles tivessem uma vida ali, porque eles iam ficar ali 70 anos. E a gente sabe que esses 70 anos proféticos foi 400 anos. Eles iam ficar ali na Babilônia. A Babilônia não era para matar eles. A Babilônia era para transformar a vida deles. Quando Deus aqui fala que o pensamento que Ele tem para nós é pensamento de bem e não de mal, para que tenhamos um fim desejado, quer dizer que quando eles se esqueceram de Deus, Deus tirou eles da terra que eles estavam para a Babilônia, para que eles se lembrassem quanto eles eram tristes lá no Egito e o quanto eles eram escravizados, eles eram escravos e Deus libertou, Deus deu até uma boa terra para eles. E tudo que eles têm na vida deles foi Deus que deu. E ali, aqueles 400 anos, não era para matar eles. A intenção de Deus, de quando tirou eles da terra prometida, porque a intenção de Deus não era tirar eles da terra prometida. A intenção de Deus não era destruir a terra prometida. A intenção de Deus era trazer o povo de volta a Ele. A intenção de Deus era trazer o povo de volta ao primeiro amor. E aqueles 400 anos eles se lembraram de tudo que eles viveram no Egito. E de como Deus tirou eles. De como Deus fez eles crescerem, frutificar numa terra que nem era deles. Deus deu uma terra boa para eles. E eles se lembraram e caíram em si
que aqueles falsos deuses não podiam fazer nada para ele. Mas o Deus verdadeiro é que tirou eles da terra do Egito. O Deus verdadeiro era que deu uma terra que mana leite e mel. E muitas das vezes isso acontece na nossa vida e a gente não entende. E a gente acha que quando a gente perde certas coisas, quando acontecem certas coisas denominadas ruins na nossa vida, a gente acha que é para o nosso mal, mas às vezes é para o nosso bem. É porque quando a gente recebe a promessa de Deus, quando a gente recebe o bem, as coisas boas, porque Deus ele nos tira do Egito, ele nos tira da terra do pecado, e ele nos leva a uma terra que manda leite e mel. Ele nos dá promessa. E quando ele faz a gente viver a promessa, é muito perigoso. Porque a promessa de Deus é tão boa que a gente pode esquecer do tempo que vivemos no Egito, do tempo que vivemos no deserto e acabar dando margem para o inimigo entrar. E a gente pode acabar adorando o inimigo e esquecendo do Deus verdadeiro, que foi o que aconteceu com ele. Eles adoraram Baal e outros deuses e esqueceu do Deus verdadeiro, do Deus que tirou eles da terra do Egito e botou eles na terra que mana leite e mel. E muitas das vezes Deus nos tirou do Egito, nos tirou da terra da prostituição, das drogas e do mundo. E ele limpou a nossa mente, o nosso caráter, a nossa vida. E ele começou a realizar promessas na nossa vida. E quando a gente está na promessa, quando a gente está comendo do bom e do melhor, a gente às vezes pode esquecer de Deus e dar abertura para o inimigo agir na nossa vida e começar a pecar. Quando a gente começa a pecar, a gente abre margem para perder aquilo que Deus nos deu. Aí Deus permite a gente ir para a Babilônia. E quando a gente está na Babilônia, às vezes a sua Babilônia é uma doença que acometeu a sua vida. Às vezes a Babilônia é você perder a sua casa, perder a sua família. Às vezes a Babilônia é você estar passando por dificuldade financeira. E às vezes você passa por isso e não entende. Mas aí você vai entender que quando você estava no mundo e Deus te resgatou, foi Deus que te deu tudo, foi Deus que te deu a sua família, a sua casa, foi Deus que te deu talvez a fama, o sucesso que você tem, foi Deus que fez ou te colocou naquele chamado. E você acabou abrindo brecha para o inimigo entrar, para o inimigo fazer da sua vida o que ele quisesse. E aí você perdeu tudo que Deus te deu. E Deus permite você entrar na Babilônia não para que você morra, mas pelo contrário, para que você se arrependa. Para que você veja que foi Deus que te deu e que você não é nada, nada sem Deus. E quando você cair em si e se arrepender, quando você invocar o nome do Senhor, quando você orar, Ele vai te ouvir. Quando você buscar, você vai achar o Senhor quando buscar Ele de todo o coração. E aí, quando você buscar o Senhor de todo o coração, Ele vai ouvir, vai limpar a sua vida e vai te trazer de volta para a terra prometida. Vai trazer de volta para o lugar da onde te tirou. Ele nunca queria tirar daquilo que ele mesmo te deu. Mas talvez ele tirou para fazer você ver que sem ele você não é nada. Que tudo que você tem foi Deus que te deu. Para trazer de volta ao arrependimento. E se você hoje se encontra na Babilônia, lembre-se que a terra prometida ainda é sua. Que Deus ainda tem um melhor para você. Mas você precisa se arrepender. E não deixar mais o inimigo atuar na sua vida. Se arrepender do seu pecado e voltar a Deus. E invocar e clamar o nome do Senhor. Porque Ele tem mais a fazer na sua vida. Ele quer te limpar, Ele quer te mudar, Ele quer te transformar. Ele quer te trazer de volta ao primeiro amor. Mas para isso,
Cabe você se arrepender e buscar e voltar para Ele. Que Deus te abençoe.